Muito bem, então começando os videozinhos da aula 26. Bom, a gente sempre começa light, né? O que acontece aqui? Uma questão de equilíbrio térmico. A lei zero da termodinâmica estabelece que quando os corpos estão em equilíbrio térmico, a temperatura deles deve ser a mesma. Então, a temperatura do A é igual à temperatura do B, que é igual à temperatura do C. Essa 12 já é um pouquinho mais interessante. Os chamados pontos fixos. O que são os pontos fixos da escala Celsius e da escala Fahrenheit? O ponto de ebulição e o ponto de fusão da água. Né? São escolhidos para efetuar a graduação dos termômetros, levando-se em conta, entre outras características, o fato deles, resposta corretíssima, letra A, poderem ser reproduzidos facilmente quando necessário. Cuidado para não viajar. Muita gente coloca a letra C, corresponde às temperaturas de 0 e 100. Sim, mas o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água corresponde à temperatura de 0 e 100, porque o Celsius determinou isso. Por exemplo, o Fahrenheit determinou que era 32 e 212. Então a única resposta correta é a letra A. Por que eles não usaram para fazer os pontos fixos o ponto de ebulição e o ponto de fusão do urânio enriquecido 235? Porque seria muito difícil de repetir essa experiência. Eles usaram a da água, porque todo mundo pode repetir essa experiência e verificar que existe um ponto de ebulição e um ponto de fusão. Questão 3. Um termômetro bem aferido, graduada na escala Fahrenheit, acusou para a temperatura ambiente em um bairro de Belo Horizonte 77 Fahrenheit. Podemos afirmar que o bairro em questão estava. Bom, então o que é isso? É apenas uma questãozinha de transformação de unidade. O que diz a fórmula? A fórmula diz que Celsius sobre 5 tem que ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. No caso aqui são 77 Fahrenheit. Então C sobre 5 igual a 77 menos 32 sobre 9. Bom, como eu posso usar a calculadora aqui, né? Vou fazer o cálculozinho direto. Então eu vou ter 77 menos 32, tudo isso vezes 5 e o resultado disso dividido por 9 que dá alguma coisa aqui que deu tilt aqui, Jesus Cristo. Calculadora louca. 77 menos 32 dá 45 vezes 5 dividido por 9 dá 25. Então nós temos 25 graus Celsius. O que é 25 graus Celsius? Uma temperatura amena. Amena. A temperatura de um indivíduo é 37,5 Celsius. Seu valor em Fahrenheit será... Bom, só botar na fórmula aqui, né? Já tem a fórmula ali. Então vai ser 37,5 sobre 5, aproveitando a questão de cima, igual a F, que eu quero saber, menos 32 sobre 9. Então nós teremos 37,5 dividido por 5 vezes 9, né? Mais 32, que vai passar para o outro lado positivo. Isso vai dar 99,5 Fahrenheit. Graus Fahrenheit. Brasil. Qual das substâncias da tabela é mais indicado para a substância termométrica de um termômetro, cuja escala permite a leitura entre menos 50 e 50? Qual é o truque aqui? A substância termométrica dentro de um termômetro, ela deve sofrer dilatação dentro do capilar. Ela deve subir e descer. Por isso, ela deve estar no estado líquido. Todas as substâncias termométricas estão no estado líquido. Termômetro de mercúrio. Qual é o estado que o mercúrio está dentro do termômetro? Líquido. Para facilitar a subida e a descida na expansão e na compressão. Então, o que tu tinha que procurar nesse exercício aqui? Um líquido que entre menos 50 e 50 fosse líquido. Que líquido é esse? O álcool. O ponto de fusão do álcool é menos 114 e o ponto de ebulição é
78. Então, entre menos 50 e 50, ele permanece líquido. Dinamarca. A questão 6 é uma questão de gráfico, é uma questão puramente algébrica, não tem muito o que pensar, não. O que eu te expliquei já sobre isso aqui, né? A escala de conversão entre duas unidades é uma regra de 3 composta, ou, se tu preferires, a equação da reta. Vamos resolver isso aqui por equação da reta. Y igual a ax mais b. Isso é uma equação do primeiro grau. O y, ele disse que é o ty. O que é o a? Vamos fazer separado. Coeficiente angular, variação de y sobre a variação de x. O que acontece com o a aqui? O y vai do menos 20 até o zero. Então a variação de y é 20. Qual é a variação de x? A variação de x é do 0 até o 30, então é 30. Então o que eu tenho que o a vale? 2 terços. 2 terços. X ele chamou de tx. E b, que é o termo independente, da onde o gráfico parte, é menos 20. O que ele está isolando aqui? O tx. Só que em umas respostas tem tx, em outras respostas tem 2tx. Vou ter que ver o que o Crazy fez aqui. Então, menos 20 passa para lá somando. Fica ty mais 20 sobre igual, né, a 2 terços de tx. Eu posso passar o 3 multiplicando, e aí fica 2 vezes a temperatura x igual a 3, que multiplica ty mais 20. Quer dizer, ele não quis simplificar muito isso aqui, não. Então, 2x igual a 3, que multiplica ty mais 20. Se tu não quiser fazer assim, se tu não quiser fazer pelo gráfico, basta fazer o quê? Basta fazer a regra de 3 composta comparando as duas escalas. Mas quando tem gráfico, é melhor usar o gráfico. A gente já conversou sobre isso. Como essas questões aqui são rapidinhas, vou fazer mais do que uma página, que é o usual que eu faço. Então, vou continuar fazendo. Qual a única temperatura que um termômetro graduado em Celsius marcaria o mesmo valor que na Fahrenheit? É o menos 40, tá? Dá para saber de cor que menos 40 é a única temperatura igual nos dois, ou se tu não sabe de cor, a fórmula diz que C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. O que tu faz então aqui, amiguinho? Se a temperatura tem que ser a mesma no Celsius e no Fahrenheit, diz que no Celsius ela vale X, e aí no Fahrenheit quanto é que ela vai valer? X também, né, amigo? Porque ela tem que ter o mesmo valor. Pode resolver aí, tu vai dar que o x, tu vai ter que o x vai dar menos 40. Esse menos 40 tanto faz ser grau Celsius ou grau Fahrenheit. A única temperatura que tem o mesmo valor no Celsius e no Fahrenheit é o menos 40. Uma temperatura na escala Fahrenheit é indicada por um número que é o dobro daquele pela qual ela é indicada nas Celsius. Essa temperatura é... Vou aproveitar que a fórmula já está aqui em cima. Vamos trazer ela aqui para baixo. Né? Tu tem um número que na escala Fahrenheit é o dobro daquele na Celsius. Então, no Celsius vale x. E no Fahrenheit vai valer 2x. Bem algébrico isso aqui, né, pessoal? Só conta. Sobre 9. Então, eu vou ter 9x igual a 10x aplicando a distributiva menos 32 vezes 5, que dá 160. Aí o x vai passar para cá, o 10x negativo, vai ficar menos x igual a menos 160. Então, x igual a 160. Então, na escala Celsius vale 160, na escala Fahrenheit varia o dobro. Uma enfermeira marca a temperatura de um paciente no estado normal e verifica se a temperatura é 36. Logo após faz nova marcação e constata que a temperatura é 41. Qual a variação de temperatura do paciente em Fahrenheit? Cara, isso é uma questão simples, mas que dá para errar. Tem pega-ratão. Porque olha só, qual é a variação da temperatura na escala Celsius? Se o paciente tinha 41 Celsius e tinha 36 Celsius e foi para 41, a variação em graus Celsius é 5 graus Celsius.
E aí tem gente que pega a fórmula aqui de cima, vamos aproveitar que está aqui no vídeo, e coloca no lugar dessa fórmula o 5. Não! Porque isso aqui não é uma temperatura, é uma variação de temperatura. Se tu colocar aqui no lugar do Celsius 5, tu vai descobrir quanto vale em Fahrenheit 5 Celsius. Quando a questão for de variação, a melhor coisa é a regra de 3. A variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit. Uma variação de 5 graus Celsius corresponde a x Fahrenheit. O que vai ser o x? 5 vezes 1,8? 9 graus Fahrenheit. Uma variação de 5 Celsius corresponde a uma variação de 9 Fahrenheit. Se tu quer fazer sem fazer a regra de 3 usando a equação dá. Tu vai ter que pegar o 36 e ver quanto é que ele vale em Fahrenheit, pegar o 41 e ver quanto é que ele vale em Fahrenheit. E aí sim ver a variação, e aí tu vai ver que vai dar 9. Mas dá muito mais trabalho. A 10 aqui é uma questão de escala inventada. O Astrogildo inventou uma escala, onde considerou 20 graus Astrogildo o ponto de fusão e 180 o ponto de ebulição. Quanto valerá nessa escala 40 Celsius? Então aqui vale a pena fazer aquela escalinha, regra de 3 composta. Tu está comparando grau Astrogildo com grau Celsius. Faz o termometrinho. Esse termometrinho sempre tem que ser do menor para maior. Então o que eu sei? Qual é o ponto de ebulição na escala Astrogildo? Na escala Astrogildo? 20. Na escala Celsius é 0. Qual é o ponto de fusão da escala Astrogildo? 180, o ponto de ebulição, desculpe. E no Celsius é 100. O que o cara quer saber? Quanto é que vale 40 Celsius, que está aqui no meio, na escala Astrogildo? Vamos deixar o A aqui como incógnita. E aí, né, as variações devem ser iguais. Então, A menos 20 sobre 180 menos 20 tem que ser igual a 40 menos 0 sobre 100 menos 0. Então, A menos 20 sobre 160 é igual a 40 sobre 100. A igual a 160 vezes 40, tudo isso dividido por 100, que dá 64, e aí o 20 passa somando, então tu vai ter 64 mais 20, que dá 84. Então nesta escala, 40 graus Celsius valem 84 graus Astrogildo. Beleza? Acabou as de termometria. Legal.